Bom, primeiro ponto em relação à resistência das empresas em investir em sistema de gestão mais robusto, é ela entender o momento que ela está e o momento que ela demanda de fato de um sistema para ajudar na operacionalização do back-office. Então as empresas geralmente começam com ferramentas muito conhecidas como Excel, etc., e conseguem controlar boa parte da sua gestão usando essas ferramentas mais padrões, mas na medida que ela vai crescendo, a complexidade de gestão financeira, tributária, estoque, começa a escalar muito. Então, se as empresas evitam de contratar um sistema de gestão mais robusto, elas têm que contratar pessoas para fazer essas operações. Isso acaba tornando muito mais caro para a empresa, ao invés de trazer tecnologia para resolver essas limitações que vai permitir com que ela cresça muito mais. Os softwares de performance, eles têm que estar muito integrados com as plataformas de back-office para permitir com que a estratégia de marketing seja bem sucedida. Vou dar um exemplo. Para você contratar uma ferramenta de automação de marketing ou de CRM, é importante que você consiga, por exemplo, mandar uma proposta para o seu cliente já com os dados cadastrados no software de gestão. Uma outra situação muito comum se você tem uma ferramenta de automação de conversas via WhatsApp, integrado com toda a sua ferramenta de gestão, você consegue, por exemplo, mandar um lembrete de pagamento para um cliente que não pagou aquela fatura ou aquele boleto numa determinada data. Então tem várias situações que um sistema de gestão conectado com o sistema de marketing, automação ou e-commerce vai permitir que a empresa entregue uma experiência muito mais completa para o seu cliente, sem necessidade de ter um ser humano atendendo em cada uma dessas situações. Bom, no cenário que as empresas têm um orçamento limitado para a contratação de software, a nossa recomendação é sempre que a empresa, além do software contratado em si, ela desenhe a jornada que ela espera que o cliente tenha na ponta. E a partir dessa jornada ela vai saber exatamente quais as soluções que ela precisa entregar e como integrar essas soluções entre elas para entregar essa jornada na ponta. Vou dar um exemplo para vocês entenderem na prática como isso funciona. Se você quer entregar uma experiência de aquisição de clientes através do seu site, é importante que a ferramenta de automação de marketing esteja integrada no seu site e que, por sua vez, de preferência, esteja integrada no seu software de gestão, para que um cliente que entrar na sua esteira de aquisição, você consiga fazer o acompanhamento dele ao longo de todo o período de vida que esse cliente vai ter na sua empresa de uma forma integrada e trazendo os fluxos de uma forma automatizada. Então, é muito importante que uma estratégia de marketing bem sucedida, essas soluções e softwares estejam nativamente integrados, pensando sempre na jornada de como você vai entregar essa experiência para o cliente na ponta. Bom, o desafio em 2025 para frente de uma empresa que quer crescer e ainda tem o desafio de inovar, é muito importante que ela agregue no seu dia a dia ferramentas de inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo. Os recursos estão cada vez mais limitados e a expectativa está cada vez maior, né, do cliente na experiência na ponta. Como é que você traz a inteligência artificial para substituir alguns processos que até então o ser humano era necessário fazer, para ganhar eficiência e liberar recursos para você conseguir continuar inovando em outras frentes? Então, a inteligência artificial, se você mapear todas as oportunidades de otimização de processo que você tem na sua empresa, ou então até introduzir no dia a dia dos seus funcionários, você consegue liberar tempo dos seus funcionários e, em alguns aspectos, até investimento para você redirecionar esse investimento para o seu crescimento. Então, a minha visão no longo prazo, para buscar tanto eficiência num cenário de restrição de orçamento, é incorporar essas ferramentas de inteligência artificial no dia a dia, não só dos funcionários, mas nas ferramentas que você entrega para o seu cliente na ponta. Bom, eu já trabalho com e-commerce há 14 anos, né? Já estou na TOTVS há 3, liderando essa frente de e-commerce dentro da companhia. Quando eu enxergo o cenário de e-commerce nos próximos 5 anos, eu vejo uma consolidação maior de marketplace. Então você vê, hoje, mais de 75% das vendas de e-commerce no Brasil é concentrado nos grandes marketplaces, e essa virada ela aconteceu justamente porque o marketplace tirou o grande gargalo logístico do país com o serviço de fulfillment. Então eu acredito que esse tipo de serviço ele tende a potencializar nos próximos 5 anos, e os grandes players que vão estar preparados para entregar essa experiência e essa parte logística para os sellers, eles tendem a ganhar cada vez mais relevância. Então eu vejo uma consolidação do mercado de marketplace daqui para frente, mas eu não vejo o fim das plataformas de e-commerce e quem quer ter uma estratégia de venda direta para o seu cliente final. Justamente porque as duas coisas vão conviver em paralelo, né? A dependência do marketplace gera um risco para o negócio, porque o marketplace pode eventualmente aumentar
o custo de comissionamento lá na frente. Então é importante que as empresas continuem com uma estratégia de venda direta para o seu cliente, usando tecnologia, usando inteligência artificial para melhorar esse relacionamento, aumentar a frequência de compra, tá? E aí ganhar mais eficiência para ele equilibrar esse custo entre a venda no canal como marketplace e uma venda no canal direto.